Boa tarde a todos. Bem, eu tirei a máscara porque nós estamos aqui num distanciamento adequado e um ambiente bem ventilado. Hoje nós vamos falar sobre a contribuição da psiquiatria ao suicídio ou para o suicídio. Meu nome é Maurício, eu sou psiquiatra aqui em São Sebastião do Paraíso e Alfenas. Sou membro da Unimed de São Sebastião do Paraíso, a qual eu tenho muita honra em participar e ter sido um dos fundadores. E agora então vamos ao tema em si. O suicídio, ele tem se intensificado muito nos últimos anos. E cada vez mais a gente toma alguns cuidados para evitar esse evento de tão grande interesse social e familiar. A contribuição maior que nós demos foi fazer o diagnóstico precoce de algumas doenças. O suicídio não vem sozinho por si só. Geralmente é consequência de algum transtorno ou doença mental, alguma perda importante na vida ou outras doenças crônicas do organismo da gente. Quanto às doenças psiquiátricas, uma das que mais leva o indivíduo ao suicídio é a esquizofrenia. Cerca de 20% dos esquizofrênicos, eles se matam em um curto espaço de tempo. Em longo espaço de tempo também tem uma quantidade menor, mas bastante significativa, de autoextermínio. Em segundo lugar, vem a depressão, que é uma das coisas que a gente pode prevenir com mais facilidade. A depressão hoje é muito melhor conhecida. Antigamente era chamada de esgotamento nervoso. Então as pessoas não davam muita bola ou não tinham facilidade em fazer o diagnóstico de depressão. Parece que era uma coisa natural no ser humano em décadas passadas. Depois começamos a estudar um pouco mais a fundo sobre alguns transtornos e doenças que eram consideradas como normais, dentre elas a depressão. E a depressão não precisa ser um grau extremo para o indivíduo ir ao suicídio. Tem algumas coisas que andam junto. O ponto mais importante da depressão é o indivíduo que tem uma baixa tolerância à frustração e à própria depressão, que leva o indivíduo à tentativa de suicídio, que a princípio nem sempre a pessoa morre, é uma tentativa. Apesar de que a maioria dos suicídios ainda é silenciosa, o indivíduo chega já morto no pronto-socorro por uma tentativa e com êxito de suicídio. Mas geralmente na depressão o indivíduo ele tem avisos, um deles é tentativas anteriores de suicídio. E tem até um marcador para a gente, para poder classificar o nível, o grau de gravidade do risco suicídio do ser humano. O primeiro deles é o indivíduo que tem ideação suicida. O segundo, que é um grau moderado a grave de risco de suicídio, são tentativas de ideação suicida, mais tentativas anteriores de suicídio. E o terceiro grau é o indivíduo já com planejamento suicida, já com os antecedentes anteriores. Outras questões importantes, a falência é uma delas. O indivíduo que perde bens também pode se matar. Outros, uma separação. Outros, uma perda importante de um familiar. Então tem uma série de questões aí ligadas que levam a graus de tristeza, de perda, de luto, que também pode levar ao suicídio. O luto mais frequente que a gente tem, que são perdas de entes queridos, não é tão frequente assim, o suicídio, em relação às outras perdas, como perdas financeiras e perda de companheiros ou companheiras. Isso então tem esses dois últimos têm um grau mais intenso de suicídio. Não é? E a prevenção está exatamente no diagnóstico precoce. Hoje, os alunos das faculdades de medicina já saem com uma formação melhor na parte psiquiátrica. Na minha época, 42 anos atrás, nós, estudantes da época, a gente não preocupava muito com oftalmologia, otorrino, psiquiatria, etc., porque eram disciplinas completamente independentes, então a gente não dava muita bola. Hoje os alunos já precisam aprender muito dessas todas disciplinas, além da psiquiatria. Então já, esses meios de atendimento de famílias, né,
já começa a haver interrogação se tem alguém que começa a ter perdas no estudo, que começa a ficar mais isolado, que chora com facilidade, que não desenvolve como outras pessoas. E esses colegas que trabalham a nível de PSF encaminham para o psiquiatra, que antes não tinha essa triagem como hoje, e a gente acaba avaliando e medicando o paciente já com doença ou transtorno mental. E isso favorece e diminui demais o risco do suicídio no ser humano, né? Então essa é uma das grandes prevenções. Outras questões também que a psiquiatria colaborou é a pesquisa. A pesquisa daquilo que o indivíduo faz, o que ele fala, o que é preditor de risco de suicídio. Então o indivíduo que usa algumas expressões, eu vou viajar, eu não presto, eu não sirvo nada para essa vida, vou fazer uma viagem que ninguém vai saber para onde, prefiro estar morto. Essas são expressões que nós precisamos ficar atentos, porque pode ser uma revelação de uma intenção suicida. Então isso já é um fator de prevenção, né? Os exames, eles não são preditores. Nós não temos nenhum exame radiológico, de imagem, bioquímica, sanguínea ou de outros, de líquor, por exemplo, que seja preditor, tá? É mais a visão clínica mesmo que tem importância para a gente poder fazer uma prevenção ao suicídio, né? E hoje as medicações. A pesquisa com medicamentos avançou muito. Desde a década de 90 que tem surgido medicações muito mais eficazes do que aquelas do passado, com muito menos efeitos adversos. Então são medicações de última geração, tem um custo razoavelmente elevado, mas o setor público já fornece esses medicamentos, mesmo para os pacientes nossos da Unimed, eles podem adquirir isso no setor público, né? Então são medicações muito mais eficazes, em que dão resultado num tempo menor do que aquilo que acontecia no passado. Então é isso em termos de prevenção do suicídio. Parece simples, mas a gente tem que estar sempre atento, antenado, porque afinal é uma vida que a gente salva. Então, por hoje, agradeço a atenção de todos, agradeço à Unimed pela oportunidade em poder estar falando sobre um pouco da minha área e até breve em outras oportunidades. Até lá então.